horário de vocês também. A gente vai falar sobre perfil comportamental hoje, né? A live é sobre isso. Os posts que eu fiz durante a semana foram bem legais no sentido da repercussão que deu. Muita gente mandando mensagem pra mim, querendo entender, achando massa, ter entendido o filho. Tô me entendendo. E, gente, isso vale até pro nosso relacionamento com o nosso marido, né? Os maridos com as esposas, porque é muito importante a gente conhecer o outro, né? Quando a gente conhece o outro, a gente para de achar que ele tá agindo daquela forma pra enfrentar a gente, pra nos enfrentar, ou porque não considera, ou porque não gosta de mim. Não, eu entendo que ele tá agindo assim porque é o perfil dele, né? Porque ele é focado naquilo, ele faz aquilo no natural dele, não é pensado, né? Imagina isso pra criança, que não tem maturidade emocional pra lidar ainda com os instintos, sentimentos, tá aprendendo tudo isso ali dentro, aquela loucura interna, né, de emoções e de sentimentos. Imagina pra essa criança aprender a lidar com tudo isso, né? Então, é extremamente importante a gente entender, estudar os perfis, entender, se encontrar, tá? Eu fiz os posts relacionados às nossas crianças pra gente tentar entender as nossas crianças, mas é muito importante a gente entender o nosso perfil. Por quê? Eu vou dar um exemplo pra vocês. Mães dominantes têm dificuldade de lidar com filhos dominantes. Imagina. Duas pessoas lutando e disputando por poder, né? Duas pessoas ousadas, duas pessoas determinadas, que querem ter a última palavra de tudo, que gostam que as coisas saiam do jeito que elas planejaram, que disputando o mesmo ambiente, dentro da mesma casa, né? Tentando conseguir os mesmos objetivos ali, mas cada uma na sua convicção, cada uma do seu jeito. E aí essa mãe e essa criança começam a bater de frente, e começam a bater de frente. E a criança dominante, ela não tem maturidade para lidar com isso, e a mãe, por ser mais forte, né, fisicamente até, e mentalmente, emocionalmente falando, a mãe vai tentando, vai lutando, vai usando todas as forças que tem, e essa criança começa a bater de frente, e aí que surgem as birras, e aí que surgem os estresses, e essa criança se joga no chão, e o comportamento ruim vai se repetindo, e essa mãe acha que ela tem que se impor mais, essa criança acha que ela tem que se impor mais, então imagina a zona que não vira isso. E eu sei disso na pele, porque em casa eu tenho uma criança dominante também, né? Davizinho, ele é dominante conforme, acredito eu, tá? A gente só tem certeza do perfil comportamental quando a pessoa responde o inventário, né? O teste. E com o relatório a gente consegue ter certeza, é um relatório muito completo que eu faço, e a criança tem que ter mais de 14 anos para ela responder, mas a gente consegue ter deduções antes disso com base nas características, né? Então a gente vai estudando cada perfil, analisando as características, entendendo o que funciona, falando a língua da minha criança, né? É muito importante que eu entenda disso para falar a mesma língua que ela. Senão parece que a gente tá falando japonês e a criança fala português, né? E a criança não entende bolufas do que você tá falando. E aí você gasta saliva, você gasta energia, gasta o seu tempo e não funciona, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que entender, nós temos os 4 perfis dentro da gente, tá? Então, nós somos dominantes, influentes, estáveis e conformes, tá? A diferença disso é que em percentuais diferentes, algumas pessoas ocupam 2 ou até 3 estilos de perfil, tá? Tipos de perfil. Então, podem existir combinações, como podem existir perfis puros. Existem pessoas que é somente dominante puro. Tem pessoas que é estável puro, influente puro, conforme puro. E tem pessoas que têm combinações, tá? Normalmente, é mais comum a gente perceber combinações e percentuais diferentes. Então, eu tenho lá 80% dominante, 60% influente. Então, eu sou um dominante influente. Por isso que algumas pessoas ficaram nas dúvidas ali nos posts. Eu acho que eu tenho um pouquinho daqui, mas também tenho um pouquinho daqui. Qual será que eu sou, né? Porque às vezes você pode ter até 3 tipos de combinações, tá? Tem características do dominante, tem características do conforme, tem características do influente, e vai depender muito da porcentagem que cada um tem no teu perfil, para você conseguir dizer, realmente, por isso que eu ajo assim, né? É porque eu sou mais influente, ou por isso que eu ajo assim, é porque eu sou mais estável, tá? Mas todos temos os 4, e é por isso que a gente flexibiliza, e a gente deve aprender a flexibilizar bastante. Peraí, deixa eu ligar aqui que desligou o computador. Aí. A gente precisa aprender
a flexibilizar bastante, tá? Por quê? Vou dar um exemplo. Uma pessoa extremamente focada em resultado, tá? Um dominantão, assim, um dominante que faz acontecer, que é intolerante, que gosta de desafio de poder, que é determinado, que é ousado, que faz acontecer, que as coisas têm que ser do jeito dele, casado com um influente. Imagina, né? Um influente que é o amigo de todo mundo, que é risonho, que adora as pessoas, que é muito mais relacional do que resultado. Não importa no que isso vai dar, o importa é a gente terminar tudo isso em pizza, tudo isso em churrasco, e vamos para um happy hour. Imagina, né? Então, assim, essa pessoa, esse casal, eles podem ter muito atrito, né, no relacionamento. Por quê? O influente vai querer sempre estar entre as pessoas, vai querer sempre resolver as coisas de um jeito mais leve, né? Mais descontraído. Ah, não tem problema se a gente não conseguir. O dominante, não. Como não tem problema se a gente conseguir? A gente tem que conseguir. Não tem essa de não ter problema da gente não conseguir. E aí eles começam a entrar em atrito, né? Porque não se conhecem, não sabem. E o dominante acha que o influente é muito mole. E o influente acha que o dominante não tem coração, entendeu? Quando na verdade é só uma questão de perfil e eu preciso flexibilizar. Então, se eu sou casada com um homem dominante, eu tenho que entender que eu preciso buscar mais resultado dentro do meu dia a dia com ele, né? Eu preciso não falar tanto, né? Eu preciso abaixar a cabeça algumas vezes, eu preciso demonstrar para ele resultados das minhas ações, para ele se sentir para ele me admirar, para ele me valorizar, né? E o dominante precisa aprender a ceder mais, né? Ele precisa aprender a flexibilizar, a ser mais amigo, a medir as palavras, porque o influente é sensível. Então ele precisa entender que nem tudo vai ser do jeitinho que ele quer, né? Que ele vai ter que ceder algumas vezes, que as coisas não precisam ser do jeito que ele gostaria que fosse. E com base nisso a gente vai flexibilizando, vai entendendo um ou outro, né? Quando um dá uma resposta ríspida pra você que você não gostou, você entende que não é que ele não tá afim, não é que ele não gosta de mim, ele não gosta de mim, o que eu fiz pra merecer isso? Não, você entende que é do perfil dele, então você vai lá, se dá um toque, fala, ó, não foi bacana, né? Vamos flexibilizar nessa parte. E, enfim, gente, assim por diante, né? A gente vai aprendendo a lidar um com o outro. E com a criança não é diferente, tá? A gente tem que entender que a criança, ela se adapta o tempo todo no meio em que ela vive. Então, vamos supor, uma criança dominante, influente. Vamos exemplificar com perfis puros, tá? Uma criança de perfil dominante. E ela passa a maior parte do tempo dela com uma mãe estável. Imagina, né? A mãe estável é uma mãe mais calma, uma mãe mais serena, uma mãe que não gosta de gritos, né? Uma mãe que gosta de rotina, passo a passo, vamos fazer aqui, vamos fazer ali, prefere ficar mais quietinha no canto dela, mas também é sensível, também se importa. E a criança dominante, ela quer fazer acontecer. A criança dominante, ela quer passear, ela quer pular no sofá, ela quer pular na cama, ela faz bagunça na casa, ela manda na mãe, ela decide que hora que ela toma banho, ela decide que hora que ela come, né? E ela entende, e a mãe, às vezes, não sabendo como agir com essa criança, às vezes sente meio que, perdi o controle, eu não consigo controlar o meu filho, eu não tenho controle sobre o meu filho. E essa criança vai percebendo isso porque existe a troca de sentimentos, né? Que a física quântica explica isso pra gente. E essa criança vai sentindo isso e às vezes ela vai flexibilizando, em algumas partes essa criança vai se tornando mais flexível, né? Vai abrindo mais, em alguns momentos daí não, ela já se joga no chão, aí você fala assim, eu não sei, às vezes meu filho é tão calmo, às vezes ele é tão nervoso, porque ele tá aprendendo a adaptar, tá? Ele tá aprendendo a ser aquilo que a mãe é, a pessoa com quem passa a maior parte do tempo com ele é. Porém, aquilo que eu falei no início, se a gente não entender que a gente não pode flexibilizar o tempo todo, né? Que a gente precisa ser o nosso natural, isso vai gerando uma série de complicações. Doenças emocionais, depressão, doenças psicossomáticas, né? E essa criança não é diferente, o conflito dentro dela é muito maior em relação a isso, né? Porque ela tá tentando ser o tempo todo aquilo que ela não é, que Deus não fez ela para ser. Então a gente tem que entender, por isso que eu falo para vocês, respeitem o perfil da sua criança, né? Potencialize o que ela tem de bom, ajude ela a flexibilizar o que ela tem de ruim, o que ela precisa desenvolver, tá? Mas ela não pode e você não deve querer que ela seja aquilo que você acha que é o certo. Porque você tem um perfil, sua criança tem outro, né? E
às vezes não entendendo o seu perfil, às vezes você também tá flexibilizando muito, tentando ser outra coisa e não tem noção disso, porque não sabe de perfil comportamental, nunca fez um teste para entender mais sobre isso, entendeu? Então, é muito importante, gente. Vocês estão conseguindo me entender? Tá todo mundo aí? Todo mundo ok? Primeira coisa que eu quero falar pra vocês, pra gente dar uma pincelada maior, é sobre o perfil dominante, tá? O que é o perfil dominante? O perfil dominante, o fator dele tá muito ligado ao controle e assertividade, tá? Então, indica o jeito como ele lida com as adversidades e os desafios da vida, tá? A palavra-chave de um perfil dominante é intolerância. Então, a criança dominante, o pai dominante, eles são mais intolerantes, eles não gostam muito de ladainha, eles não gostam de converseiro. Gente, não adianta ficar desenhando muito para uma pessoa dominante. Vocês precisam ser muito diretos e objetivos, porque eles não têm paciência para ficar falando, não têm paciência para contar historinhas, não tem, eles são rápidos, são objetivos, eles precisam que aconteça na velocidade que eles querem que aconteça. E a criança dominante é a mesma coisa, né? A diferença é que assim, eu digo, às vezes o pai, a mãe tem uma filha dominante. E aí, eu queria tanto que a minha filha aprendesse a pintar, aprendesse a bordar, Gente, uma criança dominante não vai ficar muito tempo ali fazendo aquela volta na pintura, porque ela não quer, entendeu? A palavra-chave do perfil dela é intolerância, ela é movida por desafio, por poder, agilidade, determinação, eu faço acontecer, né? E aí, se a minha mãe tenta me puxar pra isso, é um desgaste muito grande. Vocês entendem? E às vezes a mãe acha assim, minha filha não tem concentração, né? Meu filho não se concentra, não sei mais o que fazer, eu já tentei de tudo e não acontece nada. Não acontece porque não é do perfil, né? Então eu preciso entender isso. Entendendo isso, eu passo a falar a língua da minha filha, a língua do meu filho, e aí eu começo a colher bons frutos. Então, eu vou ler algumas coisas aqui que eu separei para vocês entenderem isso de uma forma mais clara, tá? Quais são as características de essência de um dominante? Eles gostam de desafios e são focados em resultados e objetivos. Precisam de autonomia e de visualizar oportunidades de crescimento. Confortáveis para assumir posições de liderança, adoram ser líderes. Lidam bem com situações de pressão e onde seja necessário decidir rápido, tá? Isso, claro, são características já para mais um adulto, tá? Mas para uma criança, ela gosta de estar no centro da atenção, ela gosta de ela achar que ela tá mandando. Por isso que eu falei para vocês sobre as escolhas limitadas, né? Então, você dá a entender para sua criança que ela pode escolher, mas na verdade quem tá escolhendo é você, né? Então, filho, você quer usar o shorts azul ou o shorts branco, né? Filha, o vestido rosa ou o vestido amarelo? E funciona, tá? Na maioria das vezes vai funcionar, porque ela acha que ela vai estar escolhendo. Então, vou dar um exemplo pra vocês aqui com o meu Davi. Eu falo pra ele, agora tá na hora de tomar banho, vamos pro banho, né? Porque a gente não pergunta as coisas pra criança, gente. Se a gente perguntar, vamos tomar banho? Eles vão responder, não, né? Tá pra nascer alguma criança que gosta de tomar banho, não é verdade? Eles não gostam de entrar no banho, depois eles não gostam de sair do banho. Mas se a gente pergunta, a gente dá a opção pra eles de falarem não. Então, a gente não pergunta, a gente afirma, tá? Agora é a hora do banho, vamos todos pro banho. O Davi, às vezes ele vai todo sorridente, feliz, e às vezes ele bate, fecha a cara, não. E eu falo, agora é a hora do banho. Não, não vou. E aí eu uso da criatividade, né? Por quê? Se eu pegar ele à força e falar assim, agora é a hora do banho, quem manda aqui sou eu, eu vou levar ele pro banho, esgoelando, berrando, gritando, vai ser aquele banho estressante, né? Vou ter que segurar o menino, tentar segurar ele em pé pra dar banho, e ele vai ficar bravo, o dominante ele bate, porque ele não controla os sentimentos dele, ele é agressivo, e aí tem criança dominante que morde, não é o caso do meu, mas tem criança dominante que morde, que dá tapa na cara, já vi isso, gente. Então, não vai rolar. E aí você acha que tá falando, não, ele tem que entender, ele tem que saber quem é que manda, ele tem que entender que quem manda aqui sou eu. Gente, ele não tá entendendo nada. Ele é uma criança, tá? Ele não tem maturidade emocional pra lidar com isso. Ele, na cabecinha dele, o que ele tá pensando? Tô com raiva, que raiva, minha mãe vai ver, quando eu puder eu vou me vingar. E isso é inconsciente, tá? Os instintos dele falam mais alto. Isso é inconsciente. Então, você acha que você tá ensinando alguma coisa de bom, mas você não tá ensinando nada de bom, tá?
Então, o que você faz? O que eu faço? Ah, Davi, liga o chuveiro, né? Pra ele entender que não tem negociação. Já liguei o chuveiro, a água já tá caindo e eu pego um brinquedo. Nossa, vamos fazer um lava rápido no banheiro, tá, esses carros tão muito sujos. Ele tem 2 anos, né? Olha que cheiro ruim, vamos lavar esse carro, já tá fedido, olha que fedido. Ele fala, tá fedido? Tá fedido. Eu falo, tá fedido, vamos, corre que você precisa lavar esse... Daí ele corre pro chuveiro. E vai e lava, né? Depois não quer sair do banho, daí você tem que desligar o chuveiro, tentar convencer ele de uma outra coisa que tenha aqui na sala ou no quarto dele que seja mais legal, né? Ok, o que fazer, Gabi, quando você não tem esse tempo, né? Você tá com pressa, eu preciso enfiar ele no banho, eu preciso... O que eu faço com uma criança dominante nesse sentido? Vai ter horas que você vai ter que agir, né? Então, assim, se tá com pressa e não tem tempo pra ficar conversando, conduzindo, persuadindo, então você vai ter que avisar, filho, agora é a hora de tomar banho, tá? E a gente vai precisar ir pro chuveiro. Então, você tem 2 escolhas, ou você vai caminhando, ou a mamãe vai te pegar no colo e nós vamos pro chuveiro. Ele não vai ouvir o que você tá falando, ele não quer saber, ele quer fazer o que ele quer, e aí você fala, olha, então agora eu vou te pegar. Avisa que você vai pegar, pega, leva pro banho, você vai ter que, né, ter a paciência de dar banho nos gritos, no choro, e deu o banho, explicou, quando acalmar, depois que saiu do banho, falou, olha, acalma, né, tranquiliza, faz o seu dominante voltar a si, voltar pro eixo, né, quando ele se acalmar, você acolhe, né, acolhe sua criança, acolhe o sentimento dela, você tá mais calmo, filho, tá tudo bem, vem aqui, você quer um abraço? Normalmente eles abraçam depois que passa a raiva, você abraça e fala assim, ó, você entende que você precisava tomar banho? Não era negociável, a gente tá com pressa, a gente precisa tomar banho, tá certo? Tá certo. Rápido, direto, objetivo, tá? Não adianta contextualizar pro dominante, meu filho, a mamãe ficou muito chateada, né? Eu não gostei do que aconteceu, porque ele não tá afim de lenga-lenga, ele não tá afim de falação, tá? Ele quer que você seja rápido, que você fale rápido. Por isso que a gente tem que ser assertivo, assim, com o dominante, que, gente, funciona. E aos poucos vocês vão ensinando eles a flexibilizar. Quando eles forem crescendo, por volta dos 6 anos, aí a conversa funciona, reuniões de família, que são outras ferramentas da disciplina positiva, né? Escolhas limitadas continuam funcionando, perguntas curiosas, são outras ferramentas que a gente pode falar aqui numa outra oportunidade. E isso vai funcionando. Mas antes dos 4, 5 aninhos, até os 5 aninhos, é mais nesse sentido mesmo que vai funcionar com uma criança dominante, tá? Quais são as características de autodominância? Determinado, competitivo, voltado para resultados, confiante, direto, objetivo, ousado, aguerrido, às vezes agressivo, às vezes autossuficiente. São crianças que não gostam de ajuda, né? São crianças que não eu como sozinho, você não precisa me dar comida. Né? Deixa que eu ponho água no meu copo, né? Não, deixa que eu visto meu tênis. Não sabe vestir, tá vestindo tudo errado, mas deixa que eu faço. E deixa que faça, tá? São crianças que precisam disso. Quais são os maiores medos de uma criança, de uma pessoa dominante? Medo de fracassar, de perder o poder e a autoridade. Medo de perder a autonomia e liberdade de ação. Ter que submeter ou se subordinar a alguém. É o maior medo deles, porque eles querem sempre estar por cima. Perder posição para uma outra pessoa, porque eles são extremamente competitivos, tá? E ter que reconhecer os próprios erros, né? Então a gente precisa ensinar, né? Humildade para uma pessoa, uma criança dominante, falar sobre humildade, mostrar humildade, né? Porque isso é extremamente importante, né? Uma criança dominante, ela precisa desenvolver, ela tem que ser menos autoritária e mais paciente, né? Ser mais conciliadora, né? Resolver as coisas mais conversando, sem agressividade. Estar mais aberta às ideias e às opiniões dos outros. Então, a gente tem que, sempre que for possível, bater esse papo com ela e falar, filho, vamos hoje, só hoje acolher a ideia do amigo, né? Vamos fazer o que o amigo quer. É importante isso também. A gente não consegue agradar todo mundo, não precisa ser tudo do seu jeito. E assim, ir de vez em quando fazendo isso, ensinando. Ixi, tá acabando a bateria aqui, gente. Acho que vai dar certo. Buscar um consenso entre os integrantes da equipe na tomada de decisão. Então, nem tudo tem que ser do jeito que eles querem. Eles precisam flexibilizar isso. Aperfeiçoar habilidades interpessoais e agir com empatia. Um dominante não tem empatia, ele nem sabe o que é empatia. Então, a gente precisa desenvolver isso neles, né? Precisa trabalhar isso neles. Lembra que a gente tem os 4 perfis? Então, não é porque ele é assim que ele nunca vai conseguir ser empático. Ele pode flexibilizar, desenvolver isso, aprender a lidar com isso,
tá? Ser mais acessível e mais flexível. Então, esses são os pontos de uma criança dominante. Tem uma pergunta sobre isso? Ali. Então, para a criança dominante, um castigo educador seria restringir a liberdade? Não. Por quê? Primeiro, castigo com a criança. Vamos pensar o seguinte, gente. Tudo que a gente comunica, a gente pensa. Tudo que a gente pensa gera um sentimento. Esse sentimento vai gerar uma ação, né? Uma criança dominante, ela quer estar na disputa do poder o tempo todo. Ela quer sentir que ela lidera, né? Que ela domina. Então, se você aplica um castigo restringindo a liberdade dela, então vamos supor, você vai ficar aqui no seu quarto trancado e não vai sair daí. A gente tá querendo ensinar o quê pra ela? Que ela precisa ser flexível, certo? Que ela precisa ceder, né? Que ela precisa entender que nem tudo tem que ser do jeito dela. É isso que a gente tá ensinando pra ela. Mas a gente tá sendo autoritário, né? A gente tá exemplificando de uma outra forma que as coisas têm que ser do meu jeito. E aí eu tranco que essa criança, privo essa criança da liberdade, de liberdade. Imagino que ela não tá interiorizando quando isso acontece, né? Quando isso acontece, ela vai pensar assim. Você acha que ela vai pensar assim, ai, minha mãe tem razão, como eu sou dominante, como tudo tem que ser do meu jeito, como eu sou uma criança arrogante, como eu sou autoritária. Gente, ela não tem maturidade pra isso, tá? Na cabecinha dela, entendendo eu de perfil, ela vai pensar o quê? Que raiva de estar aqui, que saco esse castigo, que saco ter que ficar sentado aqui, que saco, não vejo a hora de poder sair desse lugar, não vejo nada, minha mãe vai ver, sabe? Dependendo da idade dela, né? Ela vai pensar isso. Se ela for uma criança muito pequenininha, ela vai ficar brava, ela vai ficar chateada, ela vai ficar com aquela cara emburrada, porque ela não tá aprendendo o que você tá querendo ensinar. Então, o castigo para qualquer criança, e principalmente por um dominante, não é a melhor opção, tá? A melhor opção para um dominante é agir com paciência, calma, demonstrar firmeza, autoridade, sem autoritarismo, tá? Existe uma diferença de falar assim pra criança, quem tá mandando aqui sou eu, tá? E você me escuta e fica quieto. Do que você fala assim, escuta aqui. Agora não tem escolha, tá? Agora é o que eu estou falando que tem que ser feito. Existe uma diferença. Entendeu? Isso é autoridade e o outro é autoritarismo. Quando você demonstra autoritarismo para sua criança, ela vai bater de frente com você. Quando você demonstra autoridade, ela pode até não gostar, pode até chorar, mas ela não vai bater de frente, tá? Isso você vai conquistando aos poucos. Às vezes, com uma criança dominante, o verbal não deve ser usado, tá? É mais fácil o não verbal, né? De que forma? Se você fica falando pra ela, não pode mexer aí, tira a mão daí, não faz isso, ela vai continuar fazendo. Então, às vezes, você age como uma criança dominante, né? Então, não falo nada, tira a mão dela. Ela vai lá e põe de novo. Tira a mão dela. Ela vai lá e põe de novo. Tira a mão dela. Ela vai lá e põe de novo. Tiro ela do lugar. Ela volta. Tiro ela do lugar. Ela já começa a chorar, né? Que aí você continua. 300 vezes, é 300 vezes. Até que uma hora ela vai te encarar. Ela vai olhar pra você. E você vai falar assim, não tá legal isso. Você entendeu? Não tá legal isso. Vamos brincar de outra coisa? Redireciona, traz ela para outro ambiente, faz outra coisa, sem disputar autoritarismo entre vocês dois. Entendeu? Espero que sim. Espero que eu tenha... Ah lá, entendi. Muito obrigada. Ai, que bom. Maravilha. Então, vamos para o próximo, né, perfil, senão a gente vai ficar aqui até 3 horas da tarde, que é o perfil influente. Ai, gente, sabe aquela música? Viver e não ter a vergonha de ser feliz. É a música do influente, tá? O influente, ele é aquela criança comunicativa, aquela criança feliz, risonha, que quer conversar com as pessoas, que precisa de pessoas, que precisa estar em eventos. Mãe, vamos sair, mãe, vamos passear. Mãe, vamos para uma festa, né? Mãe, vamos fazer alguma coisa de divertido. Que chato ficar aqui em casa sem fazer nada. Essa é a criança influente, tá? Essa criança, ela é sociável. A palavra-chave do perfil influente é sociável. Ela precisa estar com pessoas, tá? E às vezes ela é rotulada como inconveniente, ela é rotulada como fala demais, né? Que se intromete nas coisas, acelerada, bagunceira, que é agitada, cheia de energia. E não é, gente, ela precisa disso, né? O influente precisa disso. E como que eu tenho que lidar com uma criança influente? Eu preciso
acalmar os ânimos dela, né? Eu preciso falar mais baixo. Filho, eu entendo, validar sentimento, validar muito o sentimento de criança influente, porque eles sofrem, gente, eles acham que tudo é culpa deles. Eles acham que, ai, mundo cruel, como eu sou mal com a minha mãe não me ama. Eles acham que é assim, tá? Então a gente precisa validar, filho. Eu entendo que você queria muito brincar desse jeito. Eu entendo que agora você tá num grau de energia, de felicidade, porque a gente tá aqui nesse lugar, mas aqui não é lugar de brincar, né? Se a gente estiver num ambiente que não pode, né, fazer tanta estripulia assim. Aqui não é esse lugar, tá? Então se acalma, filho. O que você precisa fazer? Vamos brincar de outra coisa? Quer alguma coisa pra você desenhar? Quer me mostrar alguma coisa que você sabe fazer? Enfim, aí você vai levar brinquedo, vai levar massinha. Se você usa recursos de tablet nesses lugares, vai entregar o tablet. Procure ser a última opção, mas se não tiver outra opção, faça isso. Mas abaixa os ânimos do seu influente, entendeu? Tenha paciência, calma para lidar com ele, tá? Se ele fizer muita bagunça, se ele tiver muito elétrico, muito ativo, não chega brigando, não chega falando, olha aqui, olha o que você fez, mas meu Deus, eu já cansei de falar, essa bagunça nessa casa, você não me escuta. Isso acaba com a sua criança, tá? Porque ela vai falar como eu sou mal, como eu sou ruim, e partindo do pressuposto do que eu comunico, eu penso, do que eu penso, eu sinto, o que eu sinto vai gerar um resultado, e esse resultado ele é inconsciente. Se a criança tá pensando, ai, como eu sou mal, né, eu não sou um bom filho, isso vai gerar um sentimento o quê? De frustração, de tristeza. Como que vocês acham que ela vai agir diferente? Ela não vai agir diferente, né? Ela vai continuar repetindo o mau comportamento, esperando a sua aprovação, porque uma criança influente, ela precisa da nossa aprovação, tá? Ela precisa do nosso elogio, ela precisa do nosso encorajamento, ela precisa se sentir aceita, amada, porque é uma necessidade, tá? Da criança influente. Vamos lá para as características do influente. Do influente que a gente tá falando, né? Carismático, extremamente carismático, confiante, encantador, otimista, expressivo, por isso que fala muito, por isso que gosta de se aparecer, né? Gosta de amar. Ah, mãe, olha aqui que eu aprendi. Olha isso que eu aprendi, mãe. Articulador, criativo, entusiasta, vaidoso, tá? Então, características de essência de uma criança influente. Gostam de fazer parte de grupos e têm necessidade de desenvolver novos relacionamentos, possuem habilidade de comunicação e persuasão, então eles gostam muito de falar, eles vão falar, eles querem entender, eles querem saber do que está acontecendo. Se está conversando entre adultos, eles sempre perguntam, o que é, mãe? Eles escutam tudo, tá? Eles ouvem tudo. Eu sei porque eu também tenho uma criança influente em casa, e ele flagra tudo, ele quer participar de tudo, ele quer estar no meio dos adultos, ele quer estar entre as crianças, ele quer estar entre os adultos. Ele é assim, tá? Deixa eu ver aqui que tem mais perguntas que eu não tô passando sem responder. Dicas preciosas, legal, excelente explicação, que bom que vocês estão entendendo. 2 crianças influentes, irmão, como lidar? Parece uma disputa os dois. Sim, porque, gente, os influentes, eles querem aparecer, aí imagina, né? Não, meu irmão tá aparecendo mais que eu, não, quem tem que aparecer sou eu aqui, né? Então, com certeza, né? Eles gostam muito de falar, eles gostam muito de mostrar para as pessoas o que eles sabem fazer, e aí um querendo mostrar para o outro, né? Então, você vai ter que aprender a flexibilizar. Então, assim, legal, vocês dois querem fazer? De que forma vocês querem fazer? Vamos primeiro um, depois o outro? Dá a mesma validação para os dois, né? Briga entre irmãos já é um outro tópico, tá? Mas quando existe briga entre irmãos, a melhor forma é o pai e a mãe ser mediador e não juiz. Então, não procure você achar a solução para o problema da briga dos seus filhos. Faça com que eles descubram como agir, né? Ai, mãe, mas o meu irmão fez isso. Gente, eu quero que vocês se resolvam, né? Como é que eu não quero saber quem tá errado, eu não quero saber quem é o culpado. Eu quero saber como que vocês vão resolver isso. Qual é a solução disso? Agindo dessa forma, no workshop eu vou tentar trazer para vocês soluções de briga entre irmãos, porque isso é uma coisa que vocês têm me pedido muito, espero que dê tempo da gente falar sobre isso. Mas existem 3 formas de lidar com briga de irmãos, tá? Tanto influente quanto dominante, qualquer tipo de perfil. Observar, então você só observa, né? Fica olhando ali, não faz nada, cara a cara com eles, sem nenhuma expressão facial, nem de que tá feliz, nem de que tá triste, séria, quieta, olhando, até que eles parem de brigar. Ou você ignora, sai de perto, deixa que eles se resolvam, ou você retira. Ou seja, pega os dois, retira eles do ambiente, coloca eles cada um no canto, cada um no quarto, e fala assim, a hora que vocês resolverem parar de brigar, vocês podem voltar para o que vocês estavam fazendo. Você não disse quem estava errado,
você não disse quem é que ia ser punido pelo certo ou pelo errado, você não disse nada, você só retirou. Eles vão se acalmar e eles vão voltar, tá? E 2 crianças influentes, quando tem esse tipo de disputa, o ideal é sempre você validar os dois, sentimento dos dois igual, tá? E ensinar pra eles o quê? Que eles precisam diminuir, né? Diminuir um pouco, ó, deixa o seu irmão fazer primeiro, depois você faz. Como que vocês podem resolver isso? Quem vai fazer primeiro hoje, né? Quem quer me mostrar primeiro hoje? Se o conflito que você tá me questionando aqui disputa, né? Se a disputa que você tá me questionando aqui é relacionada a isso, né? Os dois quererem aparecer, os dois quererem ser os melhores, mas a minha ideia é mais legal, mas o que eu fiz é mais legal. Ensinar isso mais pra eles. Eu vou falar aqui sobre o ponto a desenvolver e aí você vai me entender melhor, tá? Pontos a serem desenvolvidos por um influente. Atentar-se mais aos detalhes. Então, o influente, ele passa despercebido os detalhes, né? Porque detalhe é detalhe, né? O que a gente precisa é viver, vamos viver. Detalhe deixa pro conforme, né? Concentrar-se mais em resultados do que na popularidade, né? Então, vamos fazer mais certo, né? Filho, não é só entregar o trabalho, né? Não é só entregar. A gente precisa fazer certinho, né? Vem aqui, o que você poderia melhorar nessa tarefa? O que você poderia fazer melhor aqui, né? Não tá tão bacana. E você pode mais. Eu sei que você pode mais. Acalma, filho. Depois que a gente terminar, a gente vai tomar um sorvete. Depois que a gente terminar, a gente vai lá no parque brincar. Mas agora a gente precisa terminar. E eu sei que você é capaz de fazer melhor do que isso. Vamos lá. Você precisa de ajuda? Tô aqui pra te ajudar, tá? Então, ensinar eles a focarem mais no resultado e menos na popularidade. Ouvir mais e falar menos. Então, tudo eles querem falar. Então, assim, ó, agora é a minha vez de falar. Agora é a vez do seu irmão de falar. Agora é a vez do fulano de falar, né? Vamos respeitar as pessoas também. Dar mais atenção aos que os outros estão dizendo, em vez de se preocupar com o que irá dizer, né? Então, assim, eu tô ouvindo o que o outro tá falando, eu quero estar prestando atenção naquilo e às vezes eu só falo pra participar do bolo, sabe? Eu só falo pra estar no meio das pessoas, mas nem sei o que eu tô falando, né? Então, eles precisam desenvolver isso, né? De prestar mais atenção neles mesmo, olhar pra eles mesmo, né? Quem eles são, desenvolver a identidade da sua criança, né? Planejar suas metas e listar suas ações para ter maior controle e realizar mais. Então, funciona muito montar mural com o influente, tá? Monte um mural de atividade de rotina. Ó, de manhã, acorda, nós vamos fazer o quê? E assim, sem determinar, deixa que ele participe da decisão, né? De manhã, como que a gente resolve pra gente sair da escola no horário certo? Né? Então, mãe, eu preciso acordar e escovar meus dentes. Legal, então vamos colocar no quadro, acordar e escovar os dentes. E depois eu queria assistir um pouquinho de TV. Quanto tempo? 10 minutos? 10 minutos, coloca no mural. 10 minutos, ok pra você, ok pra criança? Beleza. Tá, e depois vamos trocar de roupa. Enfim, colocar a rotina, ele tem que ser desenhado, porque isso não é natural dele, então vocês precisam ensinar isso pra ele, tá? Imprime, faz uma cartolina, coloca um mural de rotina no lugar visível pra ele, tá? E coloca, toda vez que ele acordar, você vai ter que relembrar, né? Acordou, ele vai ficar lá com preguiça, não vai querer fazer nada, ou vai direto brincar. Filho, qual foi o nosso combinado? O que a gente combinou? Quando acorda, a gente faz o quê? Lá no mural. Vamos lá ver o mural. Mostra pra ele, ó, escovar os dentes, depois trocar de roupa, depois tomar café, pra depois brincar. Então, depois que você fizer tudo isso, a gente vai brincar. Ou você pode brincar. Então, corre, cara. Vamos lá que o tempo tá passando. Se você demorar muito pra fazer isso, não vai sobrar tempo pra brincar e a gente vai ter que ir pra escola. Entendeu? Então, ir trabalhando nesse sentido, porque o influente, ele não gosta de rotina. Então, você tem que ir estipulando isso, ensinando isso de uma forma criativa para que ele consiga cumprir, né? Porque se for chato, ele também não vai cumprir, gente. Ele não gosta de coisa chata. Eles são dinâmicos, né? Eles precisam ter mais controle emocional. Então, o influente é aquele que exagera. Ele exagera. Mas bateu o pé, parece que cortou, amputou o pé, né? Então, bati o braço. Nossa, quebrei meu braço. Eles são extremamente sensíveis, né? Pra tudo. Tanto pra sofrência quanto pra alegria. Então, você precisa na hora de validar os sentimentos, não dar tanta importância assim para o sofrimento deles. Porque se você der muita importância, a tendência deles é ser cada vez mais sofrido, porque eles são intensos no sentimento. Então, tenha um equilíbrio aí. Entendo que você está sofrendo, eu entendo que dói, mas dói quanto? Né? É o que eu sempre falo pro meu filho. Meu mais velho, ele é um influente dominante. E eu falo pra ele, filho, eu sei que doeu, certo? Né? Você bateu o pezinho ali, doeu, mas doeu quanto? De 0 a 10, quanto que doeu? Aí ele fala, 9. Falei, 9? Mas 9? Então tá doendo muito. Então, se é 9, a gente vai precisar ir pro hospital, né? Porque vai que quebrou. Não, mãe, pensando bem, acho que é um 6, né? Deu 6.
6 ainda é mais do que a média, né? Então, tá doendo bastante. Será que a gente vai precisar de um remédio? Será que não é um 3? Não é aquela dorzinha que doeu na hora e já passou? Daí ele, mãe, tá bom, vai. Acho que um 3. Entendeu? Então, você vai assim, articulando isso, ensinando. Ele falou, filho, você precisa entender que você tem que me dizer quando doeu mesmo. Porque se a gente der importância, não é importância a palavra que eu queria usar. Se a gente potencializar muito um sofrimento que foi nota 2 e tratar ele como se fosse nota 10, quando realmente for nota 10, a mamãe não vai acreditar, entendeu? Então, a gente tem que realmente analisar quanto doeu, quanto eu tô sofrendo, para ser o mais sincero possível, entendeu? E ele tá aprendendo isso, com 5 anos ele tá aprendendo, né? Que nem tudo é tanta sofrência assim, e a gente tem que ensinar isso para eles. O maior medo dos influentes: rejeição, ficar sozinho, frustrar expectativas dos outros, não ser reconhecido e valorizado, não se sentir apoiado, perder o prazer em suas ações e rotina e dizer não, né? O influente tem medo de dizer não, ele quer dizer sim pra todo mundo, porque ele quer que todo mundo seja feliz. Vamos ser felizes, gente, viver e não ter a vergonha de ser feliz, né? Então a gente precisa desenvolver isso mais nele, esses medos de rejeição, de ficar sozinho, né? Entender que não é porque ele tem esse medo que eu preciso deixar o meu filho sozinho, que eu preciso fazer ele dizer não para ele aprender. Não, eu preciso flexibilizar, entender quando ele não tá conseguindo agir pelo medo que ele tem disso, né? E como que eu faço para ele aprender a lidar com esse sentimento, entendeu? É nesse sentido que eu falo. Alguma pergunta sobre o influente? Todo mundo entendeu? A C Transformando Mãe me perguntou, né, sobre como lidar com 2 irmãos influentes. Você conseguiu entender? A Leste tá dizendo o Léo, a Glenda, hahaha, Giovana, do André, sim. Uma criança pode ter 2 perfis? Sim, tá, Maiara? Eu falei disso no início da live. Pode ter até 3 perfis, combinações de perfis, tá? E aí, aprendendo sobre eles, tudo isso que eu tenho falado, vocês vão também aprendendo a lidar, a flexibilizar isso, tá? Ah lá, a C diz que é isso mesmo, legal. Haha está descrevendo minha rotina. Ai, gente, isso é muito legal, a gente ri. Tô rindo aqui porque em casa é exatamente assim. Uma criança que tem esse perfil influente tem medo de brincar com crianças maiores. É possível? Vai depender, porque talvez ela tenha uma combinação com outro perfil, porque a criança influente, ela não tem muito medo, né? Ela não pensa no medo, ela vai e faz. Muito medo, que eu digo, de brincar com outras crianças. Ela vai e faz, ela quer estar no meio de todo mundo, tá? Isso pode ter ligação com a combinação que ela tenha de perfil. Talvez ela seja influente estável, né? E o estável, ele já tem medo das coisas, né? Ele tem medo de se machucar, ele tem medo de se arriscar. E aí, por isso que ele tem medo de brincar com crianças maiores. Então, nós vamos falar do perfil estável e você tenta ver se tá relacionado a isso, tá? A Mayara tá dizendo pra mim que tem 2 perfis diferentes. Tenho 2 com perfis diferentes. Sim, é normal, gente. Eu também tenho, tá? Deus manda as coisas diferentes pra gente, os filhos diferentes pra gente não ficar muito doido, né? Afinal, a gente precisa flexibilizar, senão a gente surta, né? Então, vamos lá. Próximo perfil. Perfil estabilidade. O que seria esse perfil? Fator estabilidade do perfil estável. Perfil estável é o fator equilíbrio, o fator empatia, o fator lealdade, tá? Então, a palavra-chave de um perfil estável é previsibilidade. Eles precisam prever o que está por vir, tá? Eles precisam entender as coisas, entender onde eles vão se meter, entender onde eles vão se enfiar, entender o que vai acontecer se ele fizer isso, né? Porque eles são extremamente cuidadosos, extremamente cautelosos, né? Planejados, né? Mas também são muito cooperativos, gostam de ajudar as pessoas, de se influenciar. Eles também gostam de conexão com pessoas, mas eles são mais reservados. Enquanto o influente gosta de conexão com pessoas e é extrovertido, aberto, o estável também gosta de conexão, mas ele é mais reservado. Vai acabar a bateria aqui, gente. Bom, se acabar, eu tento carregar e a gente retoma, tá? Mas o que eu tava falando? Estabilidade. Então, assim, o estável é aquela criança que precisa ter paciência para conversar com ela. Planejamento também, ela precisa entender o que vai acontecer. Ela precisa se situar, né, de quem são os envolvidos, para ela se sentir segura, tá? Porque ela precisa de segurança. Uma criança estável geralmente não gosta de... Vai acabar a bateria. Eu vou mudar de lugar e vou carregar pra gente não parar de conversar, né? Porque senão vou ter que gravar outra live e não vai rolar. Vamos lá, vou mudar de lugar aqui, gente. Mas, uma criança estável, ela
às vezes demora pra brincar, pra aprender a andar de bicicleta, por exemplo, né? Por quê? Porque ela tem medo, gente. Não é porque ela não gosta de bicicleta, mas ela tem medo, certo? Ela tem medo de se machucar, né? Uma criança estável, às vezes, adora futebol, mas não quer participar de um campeonato. Por quê? Porque ela tem medo, né? Tem medo também de acontecer algum acidente dentro do jogo. Ela tem medo de frustrar outras pessoas, ela tem medo de ganhar e outras pessoas ficarem tristes porque ela tá ganhando, porque ela não é competitiva, tá? Uma criança estável não tem nada de competitividade, tá? Ela tem, né, dentro dela, o valor para ela é a cooperação, ela é cooperativa, tá? Então, você precisa estimular o seu filho estável a ser competitivo. Estimular o seu filho estável a querer ganhar as coisas também, a ser mais ousado, desenvolver isso nele. É importante para ele. E ele não faz isso porque ele não gosta, ele não faz isso porque o relacionamento dele com as pessoas é mais importante para ele do que o resultado, tá? Saber que alguém pode ficar chateado com isso é mais importante para ele do que realmente ganhar e satisfazer, às vezes, as expectativas de um pai dominante, né? Uma mãe dominante que busca resultado custe o que custar, né? Então, assim, um pai dominante, gente, pode esmagar um filho estável, tá? Porque exigindo o tempo todo, pedindo resultado o tempo todo, querendo que seja ousado, querendo que seja determinado, querendo que se arrisque, querendo que faça, e o estável não quero. Imagina como fica o emocional de uma criança estável com um pai assim, né? Ela se sente um lixo, ela se sente fracassada. E o pai tá tentando fazer ela mudar. Não, meu filho precisa agir, meu filho precisa ousar, meu filho precisa ser. E essa criança tá entendendo errado, porque eu comunico, eu penso, eu sinto, acontece, né? E se eu tô comunicando autoritarismo, agressividade, ousadia, meu filho tem outro perfil, ele vai pensar que eu sou ruim, eu sou péssimo, eu sou mal, meu Deus, eu não consigo. E esse sentimento de angústia e de tristeza vai ficar nele. E qual vai ser a ação, né? Mais medo, mais... vai ficar mais preso dentro dele mesmo, dentro de casa, mais fechado. Então não vai surtir o efeito que o pai tá esperando, certo? Vamos ver que tem mais 2 perguntas aqui. Achava que minha filha era influente porque é falante, mas você descreveu ela agora. Ah, que legal. No perfil estável, Ralissa? Legal. Porque, assim, o estável, ele também gosta de pessoas, né? Ele também precisa da conexão, porém, ele é mais reservado que o influente, tá? E ele precisa do passo a passo, né? Ele tem medo, às vezes, de se arriscar, né? De ousar. Talvez a sua filha seja influente estável, ou estável influente, né? Em porcentagens diferentes, por isso que, às vezes, você se confunde nos 2 perfis, tá? Mas se você tá vendo mais características dela do estável, então pode ser que ela tenha uma porcentagem maior, né? Porém, pode ser também que ela esteja adaptando. Eu não sei como são os pais aí, você, seu marido ou a pessoa que fica mais tempo com ela, mas pode ser que ela esteja também se adaptando. Eu falei disso no comecinho da live, não sei se vocês se recordam, tá? Minha filha é estável, está sendo difícil tirar a fralda com 3 anos porque ela tem medo de tentar. Gente, tirar fralda é difícil para qualquer idade, né? E num perfil estável realmente é mais difícil, porque ela tem medo, né? Medo do que ela não conhece. Então, assim, é um assunto meio grande, mas eu vou tentar pincelar bem rapidinho, só pra você não ficar sem resposta. Primeira coisa, ela precisa se sentir segura, tá? Então, sempre que for trocar a fralda dela, tem que ser no banheiro. Ela tem que ter uma relação legal com o banheiro, né? Eu preciso gostar do banheiro, eu preciso entender que ali tem segurança, né? E sempre, então vai trocar a fralda, é em pezinho no banheiro. Ensinar ela a jogar o cocô na patente, dar descarga, tá tudo bem, o cocô vai embora, mas ele vai voltar, porque você vai fazer cocô de novo, né? Então, se ele vai embora, um dia ele volta, tá? Se limpar no banheiro, ela vai começar a sentir essa segurança no ambiente. Então, assim, às vezes a gente troca no quarto, troca no trocador, né? E a criança não vai se familiarizando com o banheiro, e aí pra ela o banheiro é algo novo, é uma coisa esquisita, eu tenho que sentar lá, e se eu cair dentro daquele buraco, com aquele pinique esquisito, não quero. Então, assim, primeiro passo, se familiarizar com o banheiro. Segundo passo, reconhecer tudo que ela já sabe fazer sozinha. Filha, você já troca de roupa sozinha, você já come sozinha, você já toma banho sozinha, enfim, vai definir o que ela faz sozinha. Eu tenho certeza que você consegue fazer cocô no banheiro sozinha, consegue fazer xixi no banheiro sozinha, ou com a mamãe, você consegue sair da fralda. Eu tenho certeza disso. Encorajar, valorizar, incentivar, tá? Porque isso vai funcionar com o estável. O estável, ele precisa ser encorajado o tempo inteiro, mas respeitando o limite dele, tá bom? Mesmo sendo encorajado, ele não vai decidir agir amanhã.
tá? Ele tem medo, gente. Então, ele precisa ser encorajado o tempo todo. O que você precisa para conseguir fazer isso, né? O que você quer que a mamãe te ajude, né? Ai, mãe, mas eu não consigo... Outro exemplo. Mãe, eu não consigo tirar... amarrar meu tênis, mãe. Eu não sei fazer isso, mãe. E ele já sofre, né? Filho, calma. Vamos aprender junto. Eu sei que você consegue. Vem aqui, deixa eu te mostrar passo a passo. Primeiro você, né, dobra um laço, dobra o outro, dá um nozinho. Tá vendo como é fácil? Ensinou. Da próxima vez, o outro pé, vamos tentar? A mamãe dá um laço e você puxa. Por quê? Porque você tá incentivando ele a fazer. Você não tá fazendo por ele. Muitos pais de crianças estáveis fazem pelas crianças. E aí isso se torna mais uma habilidade que ele não consegue conquistar, né? Porque se eu me sinto incapaz de conseguir, minha mãe fica fazendo por mim, como é que eu vou saber que eu consigo, né? Mas também não adianta a gente falar assim, não, pega e faz, porque eu sei que você faz. Ah, pelo amor de Deus, não, vai, faz isso. Como não sabe fazer isso? Vai se sentir mais frustrado ainda, com base na comunicação que eu falei pra vocês. Então assim, filho, o que você precisa? Se eu fizer metade, você faz outra metade? Se eu amarrar, você puxa? Se eu vestir um braço, você põe o outro? Se eu lavar o cabelo, você enxágua? Né? Se a mamãe tirar a calça, você tira a fralda? Entendeu? E vai fazendo metade. Quando ele sentir que ele consegue, quando ele sentir que ele tem segurança, ele vai começar a agir sozinho. Quando você vê ele vestir o tênis sozinho, quando você perceber ele colocou a roupa sozinho, porque ele se sentiu capaz, né? Ele teve segurança naquilo, não foi obrigado a fazer. Então, isso é muito importante para quem tem filhos estáveis, essas dicas, tá? Que eu ia falar depois, mas surgiu a pergunta, a gente já tratou já. Vamos lá para os pontos do estável. Valorizam o planejamento com orientações claras e responsabilidades bem definidas. Então, tudo tem que estar muito claro, muito exemplificado para um estável, tá? São calmos e tranquilos, gostam de ambientes harmônicos e têm capacidade de apaziguar conflitos. Eles não gostam de briga, então eles são aquelas crianças que têm muito amigos, porque eles cedem o tempo inteiro, né? Eu cedo o tempo inteiro, porque afinal eu não quero brigar. Então, isso é bom porque ele tem muito amigo, mas isso é ruim porque ele não se posiciona. Então, às vezes eu preciso ensinar pro meu filho a se posicionar. Não, filho, né? Agora é a sua vez de brincar. E ensinar o outro amigo a flexibilizar. Ó, agora é a vez do meu filho brincar, né? Eu não posso agir sempre assim, porque senão eu acabo sendo juiz? Sim, mas de vez em quando eu preciso intervir, tá? Porque ele precisa aprender a flexibilizar nesse sentido, tá? Serão resistentes às mudanças, caso não tenham clareza de propósito das etapas envolvidas. Então, eles não gostam de mudança. A adaptação para eles é uma coisa difícil, tá? Adaptação à escola, adaptação de casa nova, né? Então, precisa ter paciência, saber lidar com isso, tá? Tem preferência por trabalhar em grupo e decidir coletivamente. Então, assim, eles não gostam de ser o centro das atenções. Então, por isso que eles gostam de estar entre as pessoas, né? Mesmo porque eu não preciso me provar nada pra ninguém. Eu tô ali junto com todo mundo. Lembra do senso de cooperação? Eles têm isso. Eles gostam muito também de estar entre as pessoas. Ah, a Milena Lago acabou de entrar. Ela tem um filho estável. Eu queria que ela tivesse ouvido isso. Não ouviu. Mas não tem problema também. É minha coach e a gente fala sobre isso dentro do processo de coach, né? Características de um estável: compreensivo, acolhedor, consistente, um bom ouvinte, ele gosta de ouvir, né? Pacífico, paciente. Eu tô falando características de um estável puro, tá, gente? Ah, mas meu filho é estável, mas ele não é pacífico. Ele é estável, mas ele não é muito paciente, porque ele pode ter combinações. Ele pode ser um estável dominante, por exemplo, né? Então, ele fica nesse conflito interno aí. Eu preciso ser isso, mas ao mesmo tempo o dominante não tem paciência. Então, por ele ter essa combinação, ele pode flexibilizar entre os dois perfis, tá? Maior medo de um estável: medo de cenários imprevisíveis, medo de não saber o que vai acontecer. Ele tem medo de ousar e de se arriscar, tá? Um estável, ele tem medo disso, ele não gosta de se ousar, ele não gosta de se arriscar, porque ele preza pela segurança, tá? Medo de perder o autocontrole. Quando ele perde o autocontrole, ele sai do corpo, gente. Um estável, ele é calmo, ele é sereno, ele é tranquilo, mas quando ele perde o autocontrole, ele vira um monstro, ele sai do corpo, né? Eu vejo muitos casos assim de pessoas que falam: gente, não sei o que aconteceu, ele surtou por causa disso. Eles guardam o tempo inteiro, e a hora que eles explodem, vira, né, aquele monstro que quem tem filho estável, ou quem tem marido estável ou esposa estável deve conhecer, né? Medo de se soltar, de participar e envolver-se demais, né? Medo de dizer não também, o estável tem. E o último perfil
que nós vamos falar é o perfil conforme, tá? Ah lá, Glenda, foi top, Gabi, tem que levar as crianças na escola. Ah, obrigada, um beijo, Glenda, obrigada por você estar aqui. Depois assiste o finalzinho, eu vou deixar ela salva a live aqui. Assiste aí o finalzinho que você vai perder depois, que eu acho que ela fica 24 horas salvas, né? Perfil conforme. Alguém tem alguma dúvida sobre perfil estável? Se a gente passar pro perfil conforme, todo mundo entendeu? Ah lá, a Eliane disse, minha filha é assim. Que bom, Eliane, espero que vocês tenham entendido. Que dica ótima essa da fralda. Meu filho tem 3 anos também e o cocô não consigo tirar a fralda, mas ele já dorme sem. Mesma dica, tá, Mayara, do cocô. Então, assim, trocar sempre no banheiro, ensinar ele a jogar o cocô na patente da descarga e mostrar... O legal, gente, eu fiz isso com meu filho, quando ele tinha 2 anos, ele saiu da fralda. Vocês fazem umas escadinhas assim no papel sulfite, desenha uma escadinha e faz um desenho dele mesmo, coloca ele assim no degrau e as coisas que ele sabe fazer nos outros degraus. Então, assim, no primeiro degrau você pode colocar que ele come sozinho, que ele se troca sozinho, e no último degrau, que é o mais alto, é o cocô. Aí você coloca um cocôzinho, né, que tem no WhatsApp, né, aquele emoji, e você coloca e fala assim, olha aqui, filho, você já sabe isso sozinho, você já sabe isso sozinho, agora só falta isso, e eu sei que você consegue, né? Trabalha essa parte ilustrativa para eles visualizarem e vai trabalhando, trocando dentro do banheiro, que uma hora sai, tá? Tirar a fralda é só da fralda, né? Ótimo. Então vamos para o último perfil, que é o perfil conforme, tá? Então a criança ou o adulto de perfil conforme, eles são, a palavra-chave é crítico, né? São pessoas extremamente críticas, extremamente analíticas, extremamente focadas em detalhes, em métodos, né? Ela precisa, para ela aceitar as coisas, ela tem que entender o porquê, né? O porquê das coisas. Mas o porquê disso? Por quê? Né? E às vezes ela é confundida com o perfil dominante por querer estar no controle da situação, querer ser líder da situação. Às vezes ela é confundida como dominante, mas a diferença é que o dominante ele quer estar no controle da situação simplesmente porque ele precisa estar no controle, ele precisa dar a última palavra, ele precisa mostrar quem é que manda, né? Assertivo, né? Convicção, convencer você de que o que ele fala é o certo, pronto, acabou. O conforme não, o conforme já ele precisa estar na liderança pela ideia de perfeccionismo. Ele é tão perfeccionista, ele gosta das coisas nos mínimos detalhes que ele não confia em outra pessoa para fazer. Então ele precisa que ele esteja na liderança das coisas, porque as coisas têm que sair do jeitinho que ele planejou, do jeitinho que ele determinou. Por isso que às vezes ele acaba tendo essa posição de líder, tá? O motivador de um perfil conforme é informação, então por isso que precisa passar o maior número de informações que você puder para o seu filho conforme, para o seu marido, para sua esposa, né? Porque eles precisam, e ele precisa estar de acordo com as regras e com altos padrões. Então, assim, ele tem que entender por que ele precisa fazer aquilo, né? Onde vai levar ele se ele fizer aquilo, né? Vale a pena? Não vale a pena? Perfil conforme são pessoas mais fechadas, né? Elas são, por quê? Porque elas são observadoras, elas estão ali analisando, será que isso vale mesmo? O que ela tá querendo dizer com isso? Não sei não, né? São pessoas desconfiadas, então elas ficam muito na delas, com aquela cara mais fechada, aí parece que é bravo, né? Parece que é chato, parece que é antissocial. Mas conforme ele só vai falar quando ele tiver certeza do que ele tem pra falar, quando ele tiver certeza que a opinião dele tá certa, senão ele não fala, tá? E isso mais característicos em adultos, que a gente percebe mais, tá? Numa criança conforme, o que a gente vê mais é o sentido, sim, de organização. Às vezes elas não querem brincar com muita criança porque vira bagunça e as coisas não saem do jeito que elas queriam e elas ficam chateadas por causa da bagunça, por causa das regras e das normas. Então, são crianças que gostam de brincar com brinquedos mais de montar, né? Que puxa mais pra concentração, brinquedos pequenos. São crianças que organizam as coisas do jeitinho delas, mesmo que às vezes pra você pareça bagunçado, pra ela é a organização que ela queria, né? Do jeitinho que ela queria. E aí, se você tirar do lugar, né? Se você mexer em alguma coisa que ela deixou do jeito que ela deixou. Porque, afinal, ela é a regra dela, né? É o método dela. E ela não quer que ninguém interfira nisso. Né? Por isso que crianças de perfil conforme mais velhas, as mães falam, nossa, minha filha vira um furacão se a irmã mais nova entra no quarto e bagunça tudo. Pode ser porque seja do perfil conforme, tá? E aí deixou tudo do jeitinho que ela queria. Imagina, outra pessoa vem e bagunça tudo, gente. Não é legal, né? Eu fico chateada, né? A criança fica chateada. Então,
características de essência de uma criança conforme, de uma pessoa conforme, buscam seguir todas as regras e procedimentos para garantir a exatidão do que se propõe a fazer. Então, uma criança conforme precisa de rotina, tá? Ela se dá muito bem com rotina, ela se sente segura, ela gosta de cumprir a rotina, tá? Então, essa rotina para uma criança assim é extremamente importante. Possui forte tendência ao perfeccionismo, podendo ser centralizadores com tarefas. Então, assim, tem coisas para eles fazerem, eles gostam de fazer, de se sentir úteis e importantes e de fazerem do jeitinho deles, tá? Então, tem uma tendência ao perfeccionismo, por isso que vão se dedicar muito, por isso que são muito concentrados no que vão fazer. Gostam de ter o máximo de dados para uma melhor análise, então passe muita informação para o seu filho. Por que a gente precisa fazer isso? Por causa disso, disso e disso. Por que é importante a gente tomar banho? Por causa disso, disso e disso. Eu atendi uma amiga uma vez que falou pra mim, meu filho não escova o dente, é uma luta, toda vez que ele for escovar o dente é uma briga. Eu falei assim, explica pra ele por que é importante escovar o dente, tá? Explica pra ele, mostra foto pra ele de criança que não escova o dente, mostra foto daqueles dentes tudo cheio de cárie, mostra foto pra ele, mostra pra ele o que vai acontecer com o dente dele se ele não escovar o dente. Desculpa, gente. Mostra isso pra ele, fala pra ele da importância de escovar o dente, mostra pra ele o porquê. E, gente, ela pegou foto, ela mostrou, falou, filha, a gente precisa, porque olha isso, imagina o que vai acontecer com o seu dentinho se você não escovar. Segundo ela, ele tá muito mais sereno pra escovar o dente, diz que ele mesmo pede pra escovar o dente, agora ele vai, pega a escova e fala que não quer ficar com o dente, então assim, com o dente daquele jeito. Então assim, por quê? Porque a criança precisa do porquê, ela precisa entender porque que ela tem que fazer aquilo. Então, dê muitas informações pra ela, tá? Uma criança com alto perfil conforme é uma criança disciplinada, analítica, precisa, organizada, detalhista, cuidadosa, tá? Perfeccionista, discreta, né? E questionadora, tá? O que precisa desenvolver num conforme? Ser menos exigente de si e com os outros, né? Exigir menos, eu preciso flexibilizar mais, as coisas não precisam estar tão perfeitinhas do jeito que eu queria, tá? Valorizar as diferenças, ser menos crítico, se concentrar mais em fazer o que precisa ser feito, tá? Medo de cometer falhas, medo de não ter pensado em todas as possibilidades, medo de crítica, não gosta de ser criticada, não gosta, tá? Então tem muito medo disso, medo de sair das normas, de errar, morre de medo de errar, tá? Morre de medo de errar, por isso que é extremamente dedicado, extremamente estudioso quando mais velho, porque não quer errar, tá? Tem medo disso. Então vocês precisam ensinar isso pra eles, a flexibilizar, que nem tudo sai do jeito que a gente planejou e tudo bem, sabe? O feito é melhor do que perfeito. Às vezes uma criança deixa de fazer por medo. Gente, tá acabando o tempo, 1 minuto e 18, é um assunto muito legal, tem muita coisa pra passar pra vocês. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham entendido isso. Se ficou alguma dúvida, deixa a mensagem pra mim. A gente pode combinar de falar sobre isso outras vezes, tá? Tá rolando uma enquete lá pra você descobrir qual é o meu perfil. Lembrando que existem combinações, tá? E o meu perfil tem combinação. Então, a primeira pessoa que acertar o meu perfil vai ganhar 1 hora de atendimento em disciplina positiva comigo. Então, participem. Tem sorteio rolando do workshop, valendo ingresso, e uma sessão premium de coaching. E espero que essas informações sejam válidas para a família de vocês, que vocês consigam, de alguma forma, utilizar essas informações para melhorar o ambiente familiar de vocês, tá? Foi um prazer para mim e vejo aqui que bastante gente comentou que foi legal, que gostou, que aprendeu, tá? E eu fico muito feliz. Um beijo grande e a gente se vê aí, tá? Fiquem ligados, indica o perfil, né? Ligado nos stories, ligado nos posts, indica, gente, comenta, marca. Vamos crescer, me ajuda a crescer esse Instagram, tá? Porque mais gente precisa dessa informação. Um beijo grande.